Mas agora já está indo embora. Mas sejam muito bem-vindas as meninas que estão nos acompanhando online também. Glória a Deus pela tecnologia que podemos alcançar outros lugares também. Eu gostaria de perguntar se nós temos alguma visitante no nosso meio. Eu acho que eu conheço todo mundo, mas se você está aqui nos visitando, será que você pode fazer um sinalzinho com a sua mão aqui? Pela primeira, talvez segunda vez, terceira. Todo mundo é de casa? Amém? Temos uma visitante aqui com que nós gostaríamos de recebê-la. Eu sei que dá vergonha, assim, mas é de amor, é por amor, de coração. Amém? Seja muito bem-vinda. Quem estiver aí do lado dela, puder dar um abraço nela. Nós temos culto de mulheres todas as quintas-feiras e, para mim, isso é um privilégio. É um tempo onde nós podemos, às vezes, com a presença de alguns homens, amém? Glória a Deus pela vida do pastor Lucas. Não é proibido, né, homens virem, mas geralmente é só mulher. E Deus tem falado de uma forma especial conosco. Minhas irmãs, hoje é um dia onde nós vamos encerrar uma série de mensagens no livro de Neemias. Quantas estão acompanhando desde o início aqui? Levanta a mão. Não são muitas. Você que perdeu alguma dessas ministrações, hoje eu compartilhei lá no nosso grupo o link para todas as ministrações. Gente, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Eu te encorajo a se alimentar daquilo que é bom, daquilo que vai te fortalecer na fé. Então, eu te encorajo a escutar essas mensagens. Hoje eu vou dar uma recapitulada para você não ficar perdida, mas eu tenho certeza que hoje essa palavra é para você. Amém? Vocês estão prontas? Então, peguem a Bíblia de vocês, abra comigo lá em Neemias, deixa aberto aí no capítulo 13. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Se você tiver o seu caderno, as suas anotações, você pode usar o seu celular, mas só se for para fazer anotações, amém? Não é para ficar olhando o Instagram, o WhatsApp. Agora é o momento da gente focar naquilo que o Senhor tem para nos dizer. E eu quero começar dizendo, faça valer a pena. Essa é uma frase que veio muito nítida no meu coração enquanto eu meditava nesse texto. E enquanto eu meditava nisso, me veio a lembrança, aquele filme, um clássico bem antigo, que se chama O Resgate do Soldado Ryan. Vocês já assistiram esse filme? Quem nunca assistiu esse filme? Levanta a mão. É só as novinhas? É um filme antigo, um clássico, que marcou, né, a história do cinema. É um filme que conta sobre um pelotão de 8 soldados, ali no final da Segunda Guerra Mundial, que receberam uma missão de resgatar um soldado chamado Ryan. Daí que está o nome, O Resgate do Soldado Ryan. Pois ele era o 4º filho de uma mãe que havia perdido já os 3 primeiros filhos por causa da guerra. Havia sobrado apenas um, então o governo americano decidiu trazer esse menino, o último que sobrou, de volta da guerra, para que aquela mãe não tivesse a pior notícia da sua vida. E nessa missão, então, foi levantado muitas questões em relação será que vale a pena você arriscar a vida de 8 homens para salvar a vida de uma pessoa só? E nessa jornada no filme, é um filme muito emocionante, acabam morrendo 6 desses 8 homens que foram enviados para resgatar o Ryan, incluindo o próprio capitão, que era o Tom Hanks. Vocês conhecem o Tom Hanks, né? E o próprio capitão do pelotão, ele acaba morrendo nessa missão. E uma cena que ficou muito marcada no meu coração, que talvez você se lembre aqui, no momento que ele está morrendo ali, as últimas palavras desse capitão para o soldado Ryan, ele fala para ele: faça valer a pena. Eu achei isso tão profundo porque ele quis dizer, né, faça valer a pena o sacrifício desses 6 homens, incluindo eu, que perdemos a nossa vida para que você voltasse para a sua casa. Faça a morte desses homens valer a pena. Um filme muito antigo, mas que ilustrou para mim exatamente o sentimento que eu tive quando eu me coloquei nos sapatos de Neemias, que é a história que nós vamos mergulhar hoje. Quando ele retorna para Jerusalém, depois de 12 anos, mais ou menos, depois que ele havia já terminado a sua missão, reconstruiu os muros, organizou a adoração no templo, colocou cada um no seu lugar e voltou
para sua casa ali, para o rei Artaxerxes, e depois de 12 anos, mais ou menos, ele volta para ver como as coisas estão. Enfim, Neemias ele não derramou seu sangue literalmente, mas eu tenho certeza que no momento que ele voltou para Jerusalém, ele desejava ter esse sentimento de que valeu a pena, não é verdade? Todo o seu esforço, todo o seu trabalho, mas infelizmente eu acredito que não foi isso que Neemias sentiu. Todos nós, no fundo, nós gostaríamos de olhar para trás, para todas as nossas renúncias, para todos os nossos esforços e ter essa convicção de que valeu a pena, não é verdade? No fim da nossa jornada, ninguém quer chegar no fim e dizer, nossa, foi tudo em vão. Todas nós queremos, no fim da jornada, olhar para trás e enxergar que valeu a pena. Enfim, o povo ali de Jerusalém não deu essa alegria a Neemias. Mas eu e você podemos fazer diferente hoje, amém? Eu sinto o Espírito Santo dizendo para nós nessa noite, faça valer a pena. Faça valer a pena. Tudo que você tem dedicado ao Senhor, faça a sua vida valer a pena. Assim como daquele soldado que provavelmente passou toda a sua vida com aquela frase no seu coração. Então vamos ler o texto. Neemias capítulo 13. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta aí, nós vamos ler até o versículo 14, mas depois eu quero mencionar algumas partes com vocês. E diz assim a palavra de Deus, Neemias capítulo 13, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, enquanto o livro de Moisés era lido para o povo, encontrou-se escrito nele que jamais se deveria permitir que amonitas ou moabitas fizessem parte da comunidade de Deus, pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los. Nosso Deus, porém, transformou maldição em bênção. Quando o povo ouviu esse trecho da lei, mandou embora todos os descendentes de estrangeiros. Versículo 4. Antes disso, o sacerdote Eliasibe havia sido nomeado para supervisionar os depósitos no templo do nosso Deus. Ele era parente de Tobias e tinha colocado à disposição dele uma grande sala junto ao templo. Anteriormente, esse lugar, essa sala, era usado para armazenar as ofertas de cereal, o incenso e diversos utensílios do templo e os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, os cantores e os guardas das portas, e também as ofertas para os sacerdotes. Nesse tempo, versículo 6, eu não estava em Jerusalém, pois tinha voltado a Artaxerxes, rei da Babilônia, no 32º ano do seu reinado. Mais tarde, porém, pedi sua permissão para regressar. Versículo 7. Quando cheguei a Jerusalém, soube da maldade que Eliasibe havia feito ao providenciar para Tobias uma sala nos pátios do templo de Deus. Eu fiquei extremamente indignado. Joguei todos os pertences de Tobias para fora da sala. Em seguida, ordenei que as salas fossem purificadas e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus e as ofertas de cereal e o incenso. Versículo 10. Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores responsáveis pelo culto de adoração tinham voltado a trabalhar em seus campos. De imediato, confrontei as autoridades e lhes perguntei: por que o templo de Deus foi abandonado? Então, chamei de volta todos os levitas e os coloquei de novo em seus postos. Assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite. Nomeei supervisores para os depósitos, o sacerdote Selemias, o escriba Zadok, o levita Pedaías. Designei Hanã, filho de Zacur, neto de Matanias, para ser seu ajudante. Eles eram homens de confiança
e ficaram encarregados de repartir as provisões entre os seus colegas levitas. Versículo 14. Lembra-te desta obra, ó meu Deus, e não te esqueças de tudo que tenho feito com fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo culto ali prestado. Neemias, minhas irmãs, para quem não conhece a história desse homem, ele foi escolhido por Deus para trazer uma restauração para o seu povo, mas não foi uma restauração apenas física, foi uma restauração espiritual. Ele fez o quê? Lá, desde o primeiro capítulo que nós estamos meditando aqui, ele recebeu a notícia de que os muros ainda estavam derrubados. Ele decide não estacionar na má notícia, decide alcançar o favor de Deus e por causa, de se expor ali diante de Deus, ele consegue retornar a Jerusalém com recursos do rei da Pérsia para reconstruir esses muros. Ele também não se deixou intimidar pela oposição, porque se fosse só para reconstruir um muro, poderia até ser fácil. Mas quando ele chega em Jerusalém, vocês se lembram da história? Ele encontra os seus inimigos. Inclusive, um desses inimigos é esse nome citado aqui, Tobias. Guarde esse nome. Tobias, Sambalate eram nomes que você vai ler ao longo do livro de Neemias como homens que não eram do povo de Israel e que estavam fazendo de tudo para intimidar Neemias para que ele parasse a reconstrução. Existe gente que não quer que você recomece na sua vida. E da mesma forma, vemos aqui uma oposição, mas Neemias, ele nos ensina com tanta graça, com tanta autoridade. Enquanto vocês estão ali com um tijolo na mão, não solte a espada. Vamos trabalhar, mas vamos lutar. A gente não vai permitir com que o inimigo pare aquilo que nós estamos reconstruindo. Estou ocupado demais numa obra importante demais para dar atenção para aquilo que o inimigo está querendo falar e fazer. E foi isso que a gente aprendeu. E aí ele trouxe uma ordem para a sua comunidade. Ele coloca de novo cada um no seu lugar. Vocês se lembram daquele capítulo 5, onde ele percebe que os próprios irmãos estavam explorando os mais pobres. E ali ele repreende, e eles aceitam a repreensão de Neemias. Ali ele consola aqueles que estavam sendo oprimidos. Neemias, ele causa uma revolução dentro daquela cidade que estava vivendo debaixo de miséria há mais de um século. Já faziam mais de 100 anos que o povo havia voltado do exílio para a sua terra. E eles ainda estavam vivendo debaixo de destruição. Vivendo uma vida miserável. Não é só voltar, é ter a força para recomeçar. Para não se permitir viver no meio de entulhos. E ali Neemias, ele traz essa grande revolução. Ele consola os oprimidos. Ele disciplina os seus irmãos. E aí, semana passada, nós meditamos em algo tão importante ali no capítulo 8. Ele trouxe a palavra de Deus, o livro para o centro daquela comunidade. E nós entendemos que a missão de Neemias não era apenas reconstruir um muro físico, senão o livro de Neemias teria terminado no capítulo 6. Mas a partir do capítulo 7, uma reconstrução muito mais importante começa a acontecer através da vida desse homem. E é uma reconstrução espiritual. Ali ele traz a palavra de Deus para o meio do povo. E diante de todo o trabalho pronto, foram 52 dias de construção de muros, e mais alguns dias ali, organizando o templo, colocando as pessoas no lugar que elas deveriam estar. O trabalho estava pronto e eu acredito que ele pensou, agora eu posso voltar para casa. Está tudo maravilhoso. Mas existem alguns princípios que nós precisamos aprender aqui, para que todo o trabalho que Deus ele tem realizado na minha vida e na sua vida não seja em vão. Para que Deus, assim como Neemias, não volte a nos visitar daqui a alguns anos e olhe para tudo aquilo que Ele se esforçou para reconstruir nas nossas vidas, a gente colocou tudo a perder. Amém? Vamos fazer valer a pena aquilo que Deus tem investido nas nossas vidas. E a primeira coisa que eu aprendo, a primeira lição que eu aprendo aqui no capítulo 13, que a gente acabou de ler, que é o último capítulo de Neemias, é a seguinte lição: seja radical com aquilo que pode te matar. Nossa, que frase forte.
Mas se você puder escrever isso para você não esquecer, seja radical, minha irmã, com aquilo que pode te matar. O que você quer dizer com isso, Carlos? O texto disse que quando eles estavam lendo o livro de Moisés, no caso, estavam lendo a Bíblia, meus irmãos, eles ficaram sabendo que o povo não poderia casar-se com mulheres ou até os seus filhos, né, as filhas casar com homens daquele povo, os chamados amonitas e moabitas. Ficou muito claro para eles. Vocês não podem ter casamentos mistos. E aqui, isso ele fala no versículo 1 ao 3. E uma coisa interessante, ele cita um nome, Balaão. Quantas já ouviram falar de Balaão? Vocês lembram quem era Balaão? Balaão era um profeta mercenário. Que isso? É um profeta que profetizava por dinheiro. Existe isso? Existe. E não é só nos tempos da Bíblia. Um profeta mercenário. Você pode ler a história de Balaão lá no livro de Números, do capítulo 22 ao capítulo 24. E eu te encorajo a chegar em casa e olhar esses textos para que você saiba que eu não estou inventando história nenhuma. E o que conta lá em Números 22 a 24? Ele fala do rei de Moabe. Os moabitas aqui, esse povo com o qual os israelitas não poderiam ter casamentos. E o rei de Moabe, chamado Balaque, ele contrata Balaão, o profeta mercenário, para amaldiçoar o povo que estava atravessando o deserto, o povo de Deus. Só que nós sabemos na história que aqueles que Deus abençoou, o inimigo não pode amaldiçoar. Portanto, Balaão, ele foi infeliz na sua missão, porque ele teve que dizer para Balaque: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Isso não é maravilhoso, minhas irmãs? Você não tem que ter medo do inimigo, porque se Deus está cuidando de você, não existe força maligna que possa te alcançar. Amém? Às vezes a gente fica ali num pensamento de que existe uma luta contra Deus e Satanás, e não existe essa luta, minhas irmãs. Deus, ele é o grande vencedor. Satanás não é um Deus caído, Satanás é um anjo caído, ele está debaixo da autoridade daquele que cuida da sua casa. Portanto, aqueles que Deus abençoou, Satanás não pode amaldiçoar. Mas a história não acaba aí, infelizmente. Então Balaão teve uma outra estratégia. Ele instruiu Balaque, o rei de Moabe, a fazer com que os homens de Israel se deitassem com as mulheres moabitas. E assim elas introduziriam no meio do povo de Deus a idolatria aos deuses de Moabe. Onde isso está? Lá, se você for para Números 31, versículo 16. Foram justamente elas que seguiram o conselho de quem? Balaão. E fizeram os israelitas se rebelarem contra Deus no incidente de Peor. E foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Aqui, em Números 31, você vai descobrir que Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas Balaão foi lá e disse: eu sei como esse povo pode sofrer. Eu não posso fazer eles sofrerem, mas se eles desobedecerem a Deus, eles vão colher as consequências. Então, a estratégia é: faça eles pecar. Envie as mulheres para enganá-los, para que eles possam adorar outros deuses. E dito e feito, foi isso que aconteceu. Se você voltar para Números 25, no versículo 1, fala: enquanto estava o povo acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Que grande estratégia! O inimigo, ele não pode te matar, mas ele pode fazer você tropeçar. E aí você colhe as consequências da sua própria desobediência. Essa era a estratégia de Satanás contra o povo de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: continua sendo a estratégia dele contra a sua igreja. Você não pode ser amaldiçoada por Satanás, mas se você não tomar cuidado, as suas próprias atitudes te levarão a consequências drásticas. Ou seja, a única forma de atacar o povo de Deus era fazer com que o povo de Deus pecasse contra Deus e fosse castigado por isso. E eles, infelizmente, foram bem-sucedidos nessa estratégia. Agora, voltando aqui para Neemias. Entenderam essa parte, minhas irmãs? Por que Neemias citou Balaão
nessa questão dos casamentos mistos. Você entende agora por que dessa proibição? Você entende agora a importância dessa instrução? Que uma leitura simples pode parecer besteira. Para que Deus está preocupado com quem que o povo vai casar? A princípio pode até parecer um preconceito. Nossa, mas preconceito contra outros povos quer dizer, então, que Deus só ama o povo de Israel? E quando a gente não lê a Bíblia, quando a gente não entra dentro do contexto, a gente não entende essas coisas. Aqui não é um capricho de Deus querendo que o povo seja santo e separado e que eles são melhores do que os outros. Aqui nós estamos falando de uma estratégia de Satanás para fazer o povo cair. Vocês estão entendendo? Então, esses casamentos mistos aqui, o contexto faz toda a diferença para a gente entender o que Deus está querendo falar. Aconteceu porque o povo no deserto, eles falharam em se manter puros diante da adoração aos deuses de Moabe. Olhando aqui para o que aconteceu com esse povo no deserto, você entende então a preocupação de Deus com o seu povo agora aqui, na época de Neemias. Poxa, você imagina, já passamos por tanta coisa, desde lá do Egito até aqui, depois do exílio, foram tantas histórias, e esse é o Antigo Testamento inteiro, basicamente. Se é para recomeçar, vamos recomeçar direito, amém? Se é para recomeçar algo, que a gente venha dessa vez fazer aquilo que é certo. Vamos fechar as brechas, não era isso que Neemias falou sobre os muros? Vamos tapar as brechas, vamos fechar tudo aquilo que o inimigo possa encontrar para tentar nos atacar e nos fazer cair. Portanto, esse casamento misto era uma proteção de Deus para o seu próprio povo diante de um recomeço. E é por isso que eu te falo hoje, seja radical com aquilo que pode te matar. E o inimigo quer nos levar para esse falso pensamento. Isso aqui não tem nada não. Isso aqui é inofensível. É só um casamento, é só uma amizade, é só uma conversa, é só um filme. E o inimigo está usando essas estratégias para invadir a sua casa e destruir aquilo que Deus está construindo de dentro para fora. E nós precisamos abrir os nossos olhos, minhas irmãs, e sermos radicais diante daquilo que o inimigo tem tentado usar para nos matar, para roubar os nossos filhos, para destruir o nosso casamento, para influenciar a nossa vida com o Senhor. Seja radical com aquilo que quer te matar, minha irmã. Não eram casamentos inofensivos, eram casamentos malignos, que continuava sendo uma estratégia do inimigo de se infiltrar no povo e fazê-los cair. E o que acontece em Números 25? Foi a consequência desse envolvimento. Lá em Números 25, a partir do versículo 4, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que a sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel, isso tudo por consequência do pecado daqueles israelitas que se deitaram com as moabitas e adoraram os deuses de Moabe. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Versículo 6, nesse momento, enquanto todos choravam, à entrada da tenda do encontro, um israelita, um infeliz, levou para dentro da sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Está todo mundo morrendo por causa do pecado daqueles homens que se deitaram com as mulheres moabitas e adoraram os deuses falsos. E esse camarada aqui, ele no meio do acampamento, quando todo mundo estava chorando diante de Moisés, ele, bonitão, começa a desfilar com uma midianita na frente de todo mundo e entra na sua tenda para fazer o quê, minhas irmãs? Vocês estão entendendo a cena que está acontecendo aqui? Versículo 7. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, ele se levantou, ele saiu do meio do povo, ele pegou uma lança, ele correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago, com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. No momento que Finéias se levantou
e enfiou a lança no estômago daquele israelita e daquela midianita, a praga cessou. Versículo 9. A essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Se não houvesse idolatria, não haveria consequência. Finéias, ele atravessou esse homem que, sem temor algum, sem vergonha alguma, esse homem não era uma vítima. Esse homem era uma afronta contra Deus no meio do povo. Desfilando na frente de todo mundo, inclusive do próprio líder Moisés. Esfregando na cara de todo mundo a sua rebeldia. No momento que Finéias, ele decide ser radical, a praga cessou. E ele foi elogiado por Deus, por causa do zelo de Finéias. A gente pode enxergar essa atitude como radical, mas Deus enxergou como zelo, como cuidado. Se Finéias não tivesse sido radical, mais pessoas teriam morrido naquela ocasião. Por causa do seu posicionamento radical, a ira cessou, as mortes pararam e o pecado foi impedido de continuar. Seja radical com aquilo que pode te matar, minha irmã. Seja radical com aquilo que pode te matar. No versículo 23 do capítulo 13 de Neemias. A gente não leu essa parte, mas eu gostaria de ler. Diz que nessa mesma época, Neemias viu que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon, de Moabe. Além disso, a metade de seus filhos falava a língua de Asdod ou de algum outro povo, mas não sabia falar a língua de Judá. Por isso, confrontei esses homens. Aqui é Neemias falando. Confrontei esses homens e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles. Gente, Neemias bateu nos caras. E não acabei, eu bati em alguns e arranquei seus cabelos. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra e nem que as filhas deles se casassem com seus filhos ou com eles mesmos. Versículo 26 do capítulo 13 de Neemias. Não foi exatamente isso que levou Salomão, o rei de Israel, a pecar? Perguntei-lhes. Não havia nenhum rei igual a ele entre as nações, e Deus o amou e o fez rei de todo Israel. Até mesmo ele, porém, foi levado a pecar. Por quê? Por causa das suas esposas estrangeiras. Como puderam ao menos pensar em cometer essa grande maldade e ser infiéis a Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe, havia se casado com a filha de Sambalate. Lembra quem é Sambalate? Um dos principais inimigos da reconstrução. O neto do sumo sacerdote. Por isso, o expulsei da minha presença. Gente, o problema aqui não é um casamento. Você está entendendo a profundidade daquilo que está acontecendo? Mas aquilo que ele produziria no povo. Os filhos daqueles casais já não falavam a língua de Deus. Eles aprenderam a cultura dessas mulheres estrangeiras. Você acha que esses filhos, no futuro, adorariam a quem? Adorariam aos deuses falsos de Moabe e das terras alheias. Os seus filhos estavam sendo amaldiçoados por causa da falta de zelo desse povo. E ele ainda reforça trazendo o exemplo de Salomão. Por que ele traz Salomão nessa história? Quem foi Salomão, minhas irmãs? Salomão foi o rei mais sábio de toda a sua geração. E o que ele está querendo dizer? Se o cara mais sábio de toda a sua geração não pôde se livrar do casamento misto, quanto mais vocês.
Se o Salomão, que era sábio, que sabia tudo, que tinha poder, ele caiu em pecado por causa das mulheres que ele se casou, que eram estrangeiras e que introduziram a idolatria dentro do reino de Deus, você acha que você vai se livrar? Você lembra da história de Salomão? Você sabe por que o reino de Israel foi dividido e começaram a viver tanta desgraça? Porque Salomão pecou por causa do pecado de Salomão, que se curvou aos deuses das mulheres que ele se casou. Consequências houveram para as próximas gerações. Meus irmãos, minhas irmãs, se Salomão não pôde resistir, você realmente acha que você vai poder? É muito mais fácil a gente obedecer, querer provar para Deus que a gente é forte. Não, pode deixar, eu dou conta. Eu não vou cair, não. Eu vou andar aqui bem na beirinha, bem no limite, mas eu me garanto. Minha irmã, seja radical com aquilo que pode te matar. Não fica andando ali na beirinha daquilo que pode te afogar. Seja radical com aquilo que pode te matar. Hoje não é sobre casamento misto. Hoje Deus não está nos proibindo de nos casar com pessoas diferentes. Mas é sobre uma vida de santidade. É uma vida de responsabilidade. Não abra as portas da sua casa para o pecado, diante dos recomeços que Deus está te dando. Não coloque em jogo aquilo que você tem construído com o Senhor por coisas pequenas. Não somente você, mas a sua descendência. Minhas irmãs, não subestime suas fraquezas. Não subestime as suas fraquezas. Se nem Salomão pôde resistir, você também não vai. Fuja da aparência do mal. Fuja daquilo que pode te fazer cair. Suas escolhas de viver uma vida reta hoje diante de Deus pode salvar os teus filhos. Arranque o mal pela raiz, como Finéias. Não brinque com o pecado como Salomão. Se afaste. Seja uma mulher separada. Seja uma mulher prudente. Seja uma mulher que zela pela sua vida com Deus. É melhor você ser chamada de radical, de quadrada, de chata, do que daqui a alguns anos você estar no fundo do poço novamente. Não. Não desperdice as chances que Deus te dá, minha irmã. Não participe de coisas e ambientes que ferem os princípios de Deus na sua vida. Não faça alianças com quem não tem aliança com Deus. Não seja amigo daquilo que é inimigo de Deus. Sabe aquela famosa frase, amigo do meu inimigo não é amigo de verdade? Você sabia que isso é bíblico? Tiago, ele fala isso. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. O texto diz que não apenas os homens de Judá quebraram as suas promessas sobre os casamentos mistos, mas que o próprio sacerdote, aquele que deveria ser o exemplo, ele se aparentou com os inimigos. E por causa disso, não somente era parente de Tobias, mas ele separou uma sala dentro do templo para Tobias. Um dos principais inimigos da reconstrução. Gente, eu fico impressionada com a falta de zelo e de cuidado desse povo. Eu já estava achando tão estranho a atitude deles desde o capítulo 6. Quando eu li ali o capítulo 6, o versículo 17, quando termina a reconstrução dos muros, diz que durante esses 52 dias, Tobias e os nobres de Judá, ou seja, o pessoal importante de Judá, trocaram várias cartas. Por que eles estavam conversando com Tobias? Muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois o seu sogro era Secanias, filho de Ará, filho de Joanã, era casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Versículo 19. Eles sempre me falavam das boas ações de Tobias e lhe contavam tudo o que eu dizia, e Tobias continuava a mandar cartas de ameaça para me intimidar. Gente, eu lendo isso aqui, eu vi que não ia dar certo esse negócio. Eu estava cheirando mal. Esses homens aqui não cortaram os laços, continuaram ali trocando cartas com o inimigo, não foram radicais, não fizeram o mínimo. E eu fiquei refletindo assim, que talvez esse Tobias aí não fosse aquele inimigo, feio,
né, aparente. Talvez era um inimigo disfarçado de amigo, sabe? Olha quantas coisas boas Tobias faz. Mas o que realmente Tobias queria fazer é acabar com aquilo que eles estavam construindo. O famoso passivo-agressivo, sabe? Aquela pessoa que te elogia ofendendo. Bajuladores, manipuladores. E o resultado foi o quê? Deram uma sala dentro do templo para o próprio inimigo. A segunda lição que eu quero deixar com vocês aqui: não deixe a sala vazia. Uma coisa que eu notei no capítulo 13, que a gente leu aqui de Neemias, é que Tobias estava ocupando uma sala que era reservada para quê, minhas irmãs? Para os utensílios do templo, para o dízimo dos cereais, né, para o incenso. E logo nos versículos seguintes ele diz que os levitas e os cantores não estavam recebendo o seu salário, o seu cereal. E por causa disso eles tiveram que voltar a trabalhar nos campos. E o que aconteceu? A adoração parou. Então não estava acontecendo mais nada dentro do templo, porque aquilo que era para sustentar aqueles que eram responsáveis pelo culto, tiveram que ir embora trabalhar no campo para sustentar suas famílias. E aí o que aconteceu? Tobias tomou posse daquela sala. Não apenas porque Eliasibe se deixou ser manipulado por um inimigo disfarçado de amigo, mas também porque o povo deixou de cumprir os seus votos para com Deus. Ninguém estava trazendo o dízimo dos cereais e das ofertas. E é por isso que aquela sala estava vazia. Pega essa sala aqui, a gente não está usando para nada mesmo. E aí os levitas tiveram que abandonar os seus postos para trabalhar, para sustentar suas famílias. Gente, adoração nenhuma estava sendo realizada. A adoração parou. E por isso o inimigo tomou conta. Você lembra daquela parte que Jesus fala lá em Mateus, capítulo 12, versículo 43 ao 45? Que quando um espírito impuro deixa uma pessoa, ele anda por lugares secos à procura de descanso e não encontra. Então diz: voltarei à casa do qual saí. E ele volta para sua antiga casa e encontra ela o quê? Vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior do que antes. Assim acontecerá com essa geração perversa. Gente, o perigo de deixar a casa vazia. Não adianta só fazer a faxina. Isso me ensina algo tão importante, a importância de manter viva a adoração nas nossas vidas, minhas irmãs. A vida de devoção é uma vida que vai impedir com que o inimigo encontre espaço no nosso coração. Aí você começa a entender por que Deus enfatiza tanto a questão do dízimo e da oferta em Malaquias. Você vai entender. Não porque Deus precisa dos nossos recursos para manter a casa, mas porque a adoração ela precisa ocupar um lugar de primazia na vida do povo. Quando o povo para de doar, a adoração para de acontecer. Enquanto nós mantemos a chama acesa do nosso relacionamento com Deus, nós estaremos livres do inimigo querer ocupar qualquer espaço no nosso coração. Vocês estão me entendendo? Enquanto manter a chama acesa do seu relacionamento com Deus não for prioridade para você, minha irmã, você vai estar dando espaço para o inimigo no seu coração. Não adianta. O trono do nosso coração não fica vazio. Se não está sendo ocupado por Deus, pode ter certeza que está sendo ocupado por qualquer outra coisa. Sabe, não é que a gente esfria espiritualmente. A verdade é que a gente troca ele por outras coisas. Ai, estou me sentindo tão frio. A verdade é que a gente mudou as prioridades. A gente já não se satisfaz com a presença de Deus como antes, porque existem outras coisas que trazem mais satisfação para nós. Aí começa a fazer sentido aquilo que Jesus fala, né? Onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Você investe naquilo que você ama. E não existe relacionamento com Deus sem investimento. Grave isso. Não existe relacionamento com Deus sem investimento. Eu ouvi alguém dizer esses dias que aquilo que a gente precisa fazer, comparado com aquilo que ele fez, é tão pouco. É tão pouco.
O que é? Ler a Bíblia todos os dias diante daquele que entregou a própria vida numa cruz. O que é você se ajoelhar por 5 minutos durante o seu dia para aquele que foi humilhado, cuspido, abandonado, rejeitado? O que é dizer não para os nossos desejos carnais diante daquele que se entregou em uma cruz? Que não é só uma questão de dor física, mas uma dor emocional, a humilhação, a rejeição, o abandono. Será que realmente é exigido muito de nós, minhas irmãs? Reflita, será que Deus está exigindo muito de nós? Não deixe a sua sala vazia. Se encha de Deus e da presença dEle. Sabe, chega de fazer as coisas por obrigação ou por interesse. Assim como o salmista diz no Salmo 84, versículo 10. Um dia em teus pátios é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu prefiro ser porteiro da casa de Deus do que viver na morada dos perversos. Ah, minhas irmãs. Neemias, ele deu seu sangue ali, de uma forma figurada, por aquela construção. E eu tenho certeza que ele queria ter encontrado ali outro cenário. Você percebe isso nas suas orações espontâneas, no meio do seu relato, no capítulo 13. Do nada, ele faz uma oração, aqui no versículo 14. Ele falando todas aquelas coisas que estavam acontecendo, de repente ele fala, lembra-te, Senhor, dessa boa obra. Sabe quando você está passando por uma tribulação muito grande e você está falando e está orando ao mesmo tempo? Eu vejo Neemias assim, sabe, desolado. Meu Deus, o que está acontecendo? Lembra-te, Senhor. E por 3 vezes ele suplica a Deus, ele faz 3 orações no capítulo 13. Lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor. Mas eu acredito que quem precisava de lembrar de algo era o próprio Neemias. E essa é a minha terceira e última lição. Continue olhando para Ele. Continue olhando para Cristo. Neemias, ele trouxe a palavra para o centro da adoração do povo. E depois de serem confrontados pela palavra, ali no capítulo 8, nós meditamos isso semana passada, houve um arrependimento geral de toda aquela comunidade. O que vai levar à oração do capítulo 9. O capítulo 9 traz à memória do povo tudo que Israel havia passado com Deus desde o Egito. Então é um resumo do Antigo Testamento, capítulo 9, é uma oração que é o resumo de tudo que eles viveram. E seria, minhas irmãs, um lindo capítulo para enfatizar todas as bênçãos que Deus fez pelo seu povo. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para te mostrar quantas vezes o povo foi infiel. Abra aí a sua Bíblia, em Neemias capítulo 9, algumas folhas antes. Ali no versículo 3 de Neemias fala que durante 3 horas, se você está achando que essa pregação está demorando, eles ficaram 3 horas de pé. Não tinha cadeira para sentar, ar-condicionado. Ficaram de pé no mesmo lugar, enquanto o livro da lei do Senhor, o seu Deus, era lido em voz alta. E depois, se você acha que acabou depois de 3 horas, depois confessaram seus pecados e adoraram o Senhor durante mais 3 horas. E olha só, eu vou citar alguns versículos para vocês nessa oração, enfatizando as vezes que o povo, durante toda essa história, foi infiel a um Deus que fez tudo por eles. Primeira citação, versículo 16. Nossos antepassados, porém, eram orgulhosos e teimosos e não deram atenção a teus mandamentos. Não quiseram obedecer e não se lembraram dos milagres que havia realizado em favor deles. Em vez disso, rebelaram-se e nomearam um líder para levá-los de volta à escravidão no Egito. Mas tu és Deus de perdão, misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, e não os abandonaste. Segunda citação, versículo 18. Mesmo quando fizeram um ídolo em forma de bezerro e disseram, esse é o seu Deus que tirou vocês do Egito. Sim, cometeram blasfêmias terríveis, mas em tua grande misericórdia não os abandonaste para morrer no deserto. Terceira citação, versículo 26. E apesar de tudo isso, foram desobedientes e se rebelaram contra ti.
ti, deram as costas para a tua lei e mataram os profetas que enviaste para adverti-los a voltarem para ti, e cometeram blasfêmias terríveis. Por isso tu os entregastes nas mãos de seus inimigos, que os fizeram sofrer, mas nos momentos de angústia, porém, clamaram a ti, e tu os ouviste do céu, e em tua grande misericórdia enviaste libertadores que os livraram de seus inimigos. Quarta citação, versículo 28. Mas assim que o teu povo tinha descanso, voltava a praticar o mal diante de ti. Portanto, permitiste que os seus inimigos os dominassem. E no entanto, quando o teu povo voltava para ti e pedia socorro, tu os ouvias novamente, e em tua misericórdia os resgatastes muitas vezes. Quinta citação, versículo 30. E por muitos anos foste paciente com eles. Enviaste o teu Espírito, que os advertiu por meio dos profetas. Ainda assim, eles se recusaram a ouvir. Por isso, mais uma vez, permitiste que os povos da terra os dominassem. Mas em tua grande misericórdia, aleluia, não os destruíste completamente e nem os abandonaste para sempre. Que Deus bondoso e compassivo tu és. Sabe qual que foi a conclusão que eles chegaram nessa oração do capítulo 19? Depois de refletirem sobre a sua própria história. Está no versículo 33. Fostes justo todas as vezes que nos castigaste. Agimos perversamente e nos deste apenas o que merecíamos. Meu Deus. Minhas irmãs, o caminho para a verdadeira restauração é reconhecer que nós não somos vítimas das nossas circunstâncias. Eu já falei isso aqui tantas vezes. Mas nós temos o dom, sabe? De esquecer dessa verdade todas as vezes que um gigante se coloca diante de nós. Mas me escute com atenção. A intenção de te dizer isso hoje não é para você se sentir culpada ou acusada ou desprezada. Porque todas as vezes que nos é mostrado nesse capítulo sobre a miserável falha do homem, é enfatizado a maravilhosa misericórdia de Deus. O destaque aqui nesse capítulo não é a miséria do homem pecador, mas a abundante graça de Deus. Aleluia. E você me pergunta por que refletir, Carla, sobre a nossa culpa? Para que a graça seja revelada. Para que Ele seja engrandecido. Pois onde o pecado abundou, a graça superabundou. Ah, minhas irmãs, isso me quebra. Dilacera o meu coração olhar para Cristo e para a sua fidelidade. E olhar para nós e para a nossa infidelidade. Como pode alguém tão justo amar alguém tão injusto? Não foram poucas vezes que o povo se rebelou, que o povo foi ingrato. Sexta-feira passada no cenáculo, não foi sexta-feira passada, foi uma anterior. Eu estava aqui e eu me lembro que eu estava orando. E uma angústia tomou conta do meu coração. Porque ao mesmo tempo que eu me alegrava de ver tanta gente aqui, sabe, adorando ao Senhor, buscando a face de Deus, eu me angustiava por ver que tantas outras não estavam. Tantas pessoas que já passaram, mas que já não estão mais. E aí eu comecei a sentir um peso. E essas que estão aqui, será que elas vão estar aqui amanhã? E quando eu falo estar aqui, eu não estou falando da igreja local, eu estou falando de estar servindo a Deus. Quantas pessoas já passaram por essas portas, levantaram suas mãos ao Deus da salvação delas e hoje estão longe dos caminhos de Deus. Durante a história do Antigo Testamento inteiro, você vê um povo prometendo e não cumprindo. E para completar o cenário, depois dessa oração tão preciosa do capítulo 9, deles terem reconhecido quantas vezes falharam e quantas vezes Deus ele foi misericordioso,
Aí no capítulo 10, eles mais uma vez se comprometem. No capítulo 10, versículo 30, versículo 29, parte B. Juraram que seriam amaldiçoados se não obedecessem à lei de Deus. Ai, ai. Versículo 30, ele fala: prometemos não permitir que as nossas filhas se casem com os habitantes dessa terra. Versículo 31, nós prometemos que se os habitantes dessa terra trouxerem mercadorias e cereais para vender no sábado ou em qualquer outro dia, não compraremos deles. E a cada 7 anos deixaremos a terra descansar. Versículo 32, e além disso prometemos obedecer ao mandamento de pagar um imposto anual de 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus. Vocês repararam quais foram as 3 promessas do povo? Exatamente os 3 pontos que Neemias enfatiza no capítulo 13, que ele não encontrou. O próprio sacerdote, que deveria ser exemplo, permite que suas filhas se casem com estrangeiros, com os inimigos. A gente não leu, mas a partir do versículo 15, ele vai falar que estava todo mundo vendendo e comprando no sábado, que Neemias teve que trancar as portas para que eles parassem. Você vê ele também falando que os levitas e os cantores tiveram que voltar a trabalhar no campo, porque ninguém estava cumprindo a sua parte daquilo que prometeram. Tudo errado. E eu comecei, minhas irmãs, a me angustiar lendo esse texto. Porque quando eu comecei essa série, a palavra que Deus me deu foi de quebradas a restauradas. E sinceramente, eu esperava que o final desse livro iria me trazer um cenário de restauração completa. Mas eu me deparei com uma realidade dura da insuficiência do homem. De virar as costas para aquele que está sempre tentando restaurar, mas esse homem não consegue se manter fiel. Aí eu fiquei me perguntando, que chance que a gente tem, minhas irmãs? A história do Antigo Testamento termina aqui em Neemias. Eu sei que não é o último livro do Antigo Testamento, mas a história acaba aqui, porque os outros são... Esther vem antes de Neemias, mesmo que está depois na ordem aqui dos livros. Mas sabe quem profetizou na época de Neemias? Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Você sabe o que Malaquias fala, minhas irmãs? Sabe o que ele relata no seu livro? Ele fala de um povo que teve a sua cidade reconstruída, que teve os seus muros levantados, que prometeram mais uma vez: nós cumpriremos as nossas promessas. Mas falharam. Eles estavam ali vivendo um novo começo, mas entregando lixo para aquele que reconstruiu tudo que eles tinham. Esse versículo 10 de Malaquias 1, ele fala que ainda era onde vocês fechassem as portas desse templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Porque eu não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Que realidade dura. Depois de tudo que Deus fez por esse povo, eles estavam oferecendo animais cegos, mancos, oferecendo o resto para aquele que tinha dado tudo para eles. É melhor fechar essas portas. E esse pensamento, ele toma conta do meu coração. O que a gente pode fazer para garantir que a gente vai permanecer no caminho certo, minhas irmãs? O que garante que amanhã a gente não vai estar buscando outra coisa que não seja a vontade de Deus? E naquela sexta-feira, essa sensação colocou um peso no meu coração. Não adianta, Carla, você se esforçar. As pessoas vão embora. Elas vão virar as costas para Deus. E aí o Espírito Santo, ele me levou a um texto em Zacarias, capítulo 3, versículo 1. E ele me disse: então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. E Satanás, o acusador, também estava ali ao lado direito do anjo e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito as suas acusações. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. E este homem é como uma brasa tirada do fogo. E versículo 3. E Josué continuava de pé diante do anjo, e as suas roupas estavam imundas.
imundas. Então o anjo disse: tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse: veja, eu removi os seus pecados e agora lhe dou roupas novas. Minhas irmãs, naquela sexta-feira de angústia, de culpa, o Senhor me lembrou: não é pela força. Ele mesmo diz em Zacarias, ali no versículo 6. Assim diz o Senhor a Zorobabel: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça. É pela graça. Zorobabel foi o primeiro líder da primeira caravana do povo de volta a Jerusalém. E eu entendi. Continue olhando para ele. Sabe o que garante que nós vamos alcançar o final dessa jornada? É ele. Que todas as vezes que a gente cair, ele vai estar lá para nos levantar mais uma vez. O autor e consumador da nossa fé. É para ele que Neemias tinha que olhar. A única garantia que eu e você temos que vai dar certo, que a nossa vida vai dar certo, é ele. É continuar olhando para ele. É olhar para ele todas as vezes que fraquejarmos. E eu entendi que não existe apenas um recomeço. Olhando para ele, nós recomeçamos todos os dias. Todos os dias. Não existe forma de recomeçar se não for pela graça. Aquilo que foi feito por nós, nós não merecíamos. Aquilo que foi feito por aquele povo, eles não mereciam. E entender isso é o que vai nos dar força para fazer essa vida valer a pena. E eu termino lembrando do soldado Ryan. Ele entendeu que 6 homens deram a própria vida para que ele pudesse voltar para casa. A vida de 6 homens pela vida de um homem. A conta não fecha, não parece justo. Não é justo porque é pela graça. E esse entendimento deve ter vindo sobre aquele homem para que ele fizesse fazer a sua vida valer a pena. E eu imagino, dentro do contexto ali do filme, que todas as vezes que Ryan tivesse a oportunidade de fazer uma escolha miserável, ele se lembrava daquele homem que disse para ele na beira da morte: faça as suas escolhas valer a pena. E fica claro para mim que esse valer a pena não tem a ver com recompensa, mas com dívida. Eu não faço porque eu quero alcançar. Eu faço porque eu já fui alcançada. E diante de cada recomeço que Deus te dá, minha irmã, é uma oportunidade para fazer a sua vida valer a pena. Fazer valer a pena do sacrifício que foi feito por você. Não foram 6 homens que morreram em troca da sua vida, mas foi o homem perfeito, que se entregou por você. Alguém que não merecia, que se entregou por aquele povo que não cumpria as suas promessas. Se entregou por mim e por você. O Antigo Testamento, ele termina assim, porque aponta para o único que resolveria o problema. E logo em Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, a gente já começa a entender o desfecho dessa história. Aquilo que o homem não podia fazer, ele fez.